Muito boa noite a todos, estudantes de gnose. No nosso curso hoje, prosseguindo, nós vamos estudar um tema muito importante, as transformações das impressões, tema de número 22. É uma conferência do primeiro fator, atrelado à parte da nossa psicologia, para a gente poder aprender alguma coisa teórica nessa conferência, estar aplicando na nossa vida cotidiana, na prática, para que obtenhamos alguns resultados práticos. Falar em impressão, o que seria impressão? Diz o ditado popular que a primeira impressão é a que fica, não é isso? Então, o mestre diz o seguinte: a nossa vida pode ser definida pelo conjunto das impressões que nós tivemos até hoje. Então, o que nós temos é o resultado dessas impressões. Então, de instante em instante, está adentrando dentro da gente, através dos 5 sentidos, as impressões do mundo exterior. Então, nós temos os nossos 5 sentidos. Na realidade, o homem tem 12 sentidos, 12 faculdades, o homem perfeito. Dessas 12 faculdades, atualmente nós, a humanidade, estamos com 5 sentidos. E aí saiu aquela parábola dos 5 talentos. Lembra da parábola dos 5 talentos? O Senhor saiu para viajar e deixou para os seus criados os talentos. Então ele chamou um, deu para ele 3 talentos. Falou: para você, vem cá, te dou 2. Você deu um, o outro, né? E quando ele voltou, ele foi observar o que eles tinham feito com os talentos. Então, a prestação de contas. Então, aquele que ele tinha dado 3, falou: vem cá você, o que você fez com os 3 talentos? Ó, senhor, eu negociei e fiz 6. E você que com os 2? Eu também negociei e fiz 4, né? Então, dobrei. E você que foi te dado um talento? Falou: senhor, eu fiquei com medo, como era o único, né? De negociar e de fazer alguma coisa, então eu enterrei para que não perdesse. Falei: tá bom, então traga e devolva o seu talento. E daí surgiu aquela ditado: quem tem se dá e quem não tem tira, né? O pessoal leva isso para o lado comercial, mas na realidade esse senhor é o Cristo, né? Que é a faculdade, a consciência, e ela está apoiada por 12 sentidos, 12 faculdades. E dessas 12 a gente tem os 5. Isso quer dizer, se nós usarmos bem nesta vida esses 5 sentidos, numa outra existência, elas terão acréscimos, né? A gente terá um acréscimo em cada sentido. Os sentidos virão mais aguçados, mais aperfeiçoados. No entanto, se usarmos bem, desgastarmos, como a gente viu na conferência da 500, né? Esses sentidos virão danificados. Tem gente que já não tem mais os 5 sentidos, tem gente que já não tem mais a visão, outros não tem mais a audição, né? Já por algum motivo foi tirado. Então, através desses 5 sentidos, vamos entrando em impressão. Através de um sentido, vocês estão recebendo as impressões aqui das minhas palavras, então o sentido da audição. Através dos olhos, né, vocês estão me vendo, então essa impressão luminosa que chega a imagem até vocês. A gente pode estar com o olho fechado e tocar em algum lugar, a gente consegue interpretar o que está acontecendo. Então a impressão está entrando através do nosso tato. Então as impressões, elas são divididas, né? Impressões físicas, impressões psicológicas. Por exemplo, nós, quando nos alimentamos, a gente recebe através do sentido da gustação, interpreta o sentido dessa alimentação. No entanto, tudo aquilo que vai para o estômago da gente, né, não é absorvido, então não é alimento. A gente, na realidade, diz erroneamente que está se alimentando, mas na realidade a gente está comendo, né? O que é alimento, então? Alimento é que o estômago faz a digestão, extrai as essências, vitaminas, né, e joga na corrente sanguínea. A corrente sanguínea leva para as células e vai nutrir as células. Isso, nutrição, alimentação. Então, esse é o alimento. O resto é injetado para fora na forma de digestão. Então,
O estômago é um filtro importante que filtra as impressões e absorve para o nosso organismo somente aquilo que é necessário. Psicologicamente, nós não temos esse filtro, então nós temos que criar um filtro de transformação das impressões psicológicas. Vamos ver como isso ocorre. A primeira impressão realmente é a que vai nos causar um impacto, e a gente vai ter uma imagem, uma representação. Por exemplo, vamos supor que nós temos um amigo em comum de infância e cresceu com a gente, e agora ele mora longe, faz tempo que a gente não vê. Aí vai um de nós passear lá onde ele mora e traz a informação. Olha, aquele amigo que nós tínhamos, ele está agora transformado, né? Ele rouba, ele bebe, ele está realmente complicado, né? Então aquela imagem que a gente tinha, aquela impressão inicial, ela transforma e fica transformada lá dentro da gente. A gente já vai ter a imagem de um cara bêbado, um maltrapilho, né? E pode ser que o nosso amigo não esteja falando a verdade. O cara não é nada disso, né? Pode ser que ele tenha uma impressão errônea. Mas dentro da gente fica assim, né? Então é muito importante nós zelarmos, tomarmos cuidado, né, com as impressões que vão chegando de instante em instante dentro do nosso organismo, dentro do nosso sistema psicológico. É preciso saber transformar essas impressões antes que elas se transformem em representações, imagens, né, efeitos que vão tomar um efeito dentro da gente, que nós vamos ver numa próxima conferência. Então, nós temos um conjunto de impressões que nos atrapalham, são as impressões psicológicas, atrapalham o nosso trabalho. Nós temos os eus. Cada eu tem dentro dele um percentual de essência enfrascada. A representação, ela não tem uma essência dentro dela, mas ela é um anteparo que atrapalha o percurso das essências. Então, ela tem que ser também desfeita, né? Como o eu. Então, nós temos que pedir para a nossa Mãe Divina eliminar os nossos eus e também as nossas representações, as nossas impressões, principalmente aquelas negativas. Nós temos impressões positivas, né? Que geralmente é a que fica com a gente, e as impressões negativas, que de uma maneira até natural a gente esquece. De forma que se nós formos fazer uma retrospectiva da nossa existência lá no passado, a gente vai lembrar só dos bons momentos, né? Tem dificuldade para lembrar que lá também teve coisa ruim, que naturalmente isso foi já sufocado pelo nosso aparato psicológico. Mas se a gente não fizer a transformação dessas impressões, a gente vai ter dificuldade de estar fazendo até uma concentração. De repente a gente deita para dormir, ou antes de dormir quer fazer uma prática e vai tentar relaxar e concentrar, fica lembrando lá das paisagens, tem todas aquelas representações da gente. As pessoas têm o costume de ouvirem música, né? E cada música vai ficar a representação. Às vezes lá dentro a pessoa está fazendo alguma coisa diferente e também cantando. Aquelas representações vêm na forma de canção, que é a famosa canção psicológica, né? Então é preciso a gente ter cuidado, né, de estar se auto-observando para estar aqui e agora, ver se dentro da gente não tem nenhuma impressão trazida do passado que agora está na forma de representação. Então, uma das piores tipos de impressão é aquela que a gente fica pensando o que será que a outra pessoa está sentindo a meu respeito, o que ela está pensando. Mas ela está pensando em nada, né? Está em outra, muito diferente, mas fica aquela impressão dentro da gente. Então esta conferência, ela tem muito mais coisas, a gente deixa para que todos pesquisem e reflitam a respeito.